E em estúdio para analisar as questões do dia está Duarte Caldas, analista da IG Markets. Duarte, muito bom dia. Começamos por esta situação dos Estados Unidos. Algumas vozes que se vão ouvindo dizem que finalmente houve aqui um certo senso de realidade ao haver esta atualização que muitos dizem que já deveria ter sido feita há muito tempo. Concordas com esta posição de que os Estados Unidos têm beneficiado, de certa forma, de uma avaliação mais ausente por parte das agências de rating? Enfim, não é uma avaliação ausente. Parece-me que as agências de rating continuam a avaliar as condições dos Estados Unidos, ou a capacidade dos Estados Unidos de poderem ou não pagar, ou a qualidade do serviço de dívida dos Estados Unidos. O que é certo é que os Estados Unidos continuam a ser a maior economia do mundo e, portanto, não estão numa situação propriamente complicada no que diz respeito ao peso da dívida sobre o PIB, por exemplo. Eu recordo, por exemplo, os Estados Unidos são uma economia que cresce ou tem um crescimento potencial entre 3% e 3,5%. Portanto, para os Estados Unidos estar a crescer a 1% é quase estar em recessão. E, portanto, os Estados Unidos sempre conseguiram crescimentos económicos bastante saudáveis, que lhes permitiu, e sempre tiveram capacidade, por causa disso, ter, portanto, este endividamento e este grau de endividamento. A grande diferença, e certamente que se pode apontar muitas coisas ou muitos fatores de risco aos Estados Unidos, nomeadamente, por exemplo, o endividamento da Califórnia, que é suavemente conhecido. A grande diferença é que os Estados Unidos são, exatamente como o próprio nome indica, os Estados Unidos, portanto, são um país e, portanto, têm uma política fiscal comum, uma política económica comum, não funcionam como uma União Europeia que tem políticas fiscais diferenciadas. A tomada de decisão nos Estados Unidos é muito mais fácil do que na Europa. E, portanto, tudo isto faz com que, de alguma forma, o mercado atribua muito mais confiança aos Estados Unidos do que à Europa. Agora, de facto, também não vejo justificação, e esta questão do teto da dívida acaba por ser uma questão quase, enfim, lírica, porque ninguém vai andar aqui a pensar que os Estados Unidos vão entrar em default e o mercado não está de forma alguma a descontar isso. Aquilo que neste momento se está a passar é que, portanto, tenta-se chegar a um acordo bipartidário. Da parte dos republicanos pretende-se mais corte na despesa, por parte dos democratas pretende-se aumentar mais impostos. E, portanto, tem que se arranjar aqui um equilíbrio, mas, de facto, certamente vai-se chegar a um acordo para resolver isto. Pode assistir-se nos próximos tempos a um eventual corte, uma confirmação deste outlook? Ou é pouco provável? Não, eu não acredito. Depois de aprovado esse acordo que muitos dizem que é apenas uma questão política nesta altura. É uma questão política meramente. Eu acredito que se vai chegar a um acordo, porque se nós... a onda de impacto que se pode gerar com a não chegada a um acordo, portanto, a um eventual default dos Estados Unidos, a data limite é dia 2 de agosto. O Presidente Obama já disse que a partir do dia 3 de agosto pode não haver dinheiro para pagar os cheques da Segurança Social, por exemplo. Foi à televisão e disse que o montante que seria a partir do dia 2 de agosto necessário só para cheques da Segurança Social seriam 20 mil milhões de dólares. E, portanto, parece que a pressão que está aqui a gerar-se em termos de opinião pública e a pressão que o Presidente norte-americano está a pôr no lado dos republicanos, de alguma forma vai fazer com que esta situação se resolva, porque, enfim, também não passa pela cabeça de ninguém. Por exemplo, se os Estados Unidos fossem efetivamente ou vissem o seu rating reduzido, a Moody's teria que reduzir também o rating de 7 mil empresas municipais ou 7 mil as tais MBS, Mortgage-Backed Securities, por exemplo. Enfim, são 130 mil milhões de dívida municipal, 130 mil milhões de dólares de dívida municipal que está diretamente garantida também pelo governo dos Estados Unidos. Portanto, o impacto que isto depois teria a todos os níveis seria bastante grande, e não faz sentido nenhum
por uma questão meramente política, estar a fazer o mercado a passar por isto. A própria FED também já veio dizer que está preparada para ajudar a economia no que for necessário. Aqui também um sinal de confiança para os mercados. Esta questão, a FED está a tentar, através do programa de compra de dívida, manter a taxa de juros baixa, estimular a economia e tem tentado fazer com que a economia norte-americana volte a criar emprego e volte a estar perto do crescimento potencial. E, portanto, uma situação destas a nível do default seria completamente contraproducente quanto à política que o Ben Bernanke e a Reserva Federal estão a tentar fazer. Portanto, exatamente por causa disso, não passa pela cabeça de ninguém que isso venha a acontecer. Relativamente ao que disse Ben Bernanke, eu achei, portanto foi ontem, o testemunho é bianual perante o Congresso, achei sinceramente que foi muito duro para ele, porque o Congresso, aquilo que de alguma forma tentou encaminhar as questões no sentido, o senhor está a tomar esta política, uma política de compra de dívida, portanto manter as taxas de juros artificialmente baixas, etc, etc. O que é certo é que isto não está a resultar. Portanto, se calhar seria melhor irmos por outro lado, seria melhor irmos se calhar mais por um estímulo fiscal, por exemplo. Portanto, pareceu-me talvez que fosse duro demais, porque acho que ainda não houve tempo para que esta política monetária mais que expansionista, não é, o chamado quantitative easing, surta efeito. De qualquer das formas, aquilo que Bernanke veio dizer foi basicamente que a FED estaria preparada, caso a economia não reaja bem nos próximos meses, para fazer, e teria ainda 3 grandes opções. Primeiro, poderia entrar num novo processo de quantitative easing, portanto, poderia aumentar, por exemplo, para $1 trilhão. Podia, por exemplo, definir com mais exatidão ou concretizar o que é manter as taxas de juros por um prolongado período de tempo. Neste momento, aquilo que o mercado está a descontar é que a FED vai manter as taxas de juros baixas, portanto, ao nível em questão atual, entre 0 e 0,25, até sensivelmente meio do próximo ano. E, portanto, caso, efetivamente, a FED dissesse nós vamos manter as taxas de juros baixas até início de 2013, por exemplo, ou não vamos mexer na taxa de juros até início de 2013, isso teria um impacto, de facto, muito mais forte no mercado e pouparia a FED, mas obviamente uma situação destas só acontece caso a economia demonstre fraqueza, não é? E depois, em último lugar, podia reduzir a taxa de desconto ainda mais, portanto está em 0 e 0,25, no fundo a taxa que é paga aos bancos por estacionarem dinheiro na Reserva Federal e ao fazer isso, no fundo estaria de alguma forma a tirar ainda mais, os bancos não teriam vantagem, essencialmente nenhuma, em pôr dinheiro na FED, quando poderiam perfeitamente emprestá-la no mercado. Duarte, falaste aqui e distinguiste a questão dos Estados Unidos da Europa, nomeadamente na convergência que existe num país e a divergência noutro. Fitch cortou o rating da Grécia e vemos aqui algumas reações, nomeadamente o responsável pelo Instituto IFO, que diz que basicamente emprestar dinheiro ou ajudar os países europeus é o mesmo que deitar dinheiro ao lixo. A cimeira que se queria tentar agendar para esta sexta-feira foi adiada para a próxima semana. Não é estranho que nesta altura e perante tantas pressões ainda não haja, ou pelo menos não tenha havido alguém com mais poder, nomeadamente Angela Merkel ou até o próprio Nicolas Sarkozy, que se tenham sentado e dito, bem, meus senhores, vamos falar agora de coisas sérias, porque esta situação pode tornar-se ainda mais séria e preocupante e inclusivamente colocar o euro em risco. O problema é que uma solução deste género, aquilo que o mercado quer é que de facto haja uma resposta à altura. E uma resposta à altura implica, ou tem que implicar forçosamente, compra de dívida. Ou pelo menos que a Europa dê uma resposta de um programa ou de uma solução que envolva um montante tão grande que de facto assegure o mercado quanto aos pagamentos da dívida dos países da zona euro. Há 2 formas de resolver isto, portanto, das duas uma, ou diz-se que o Banco Central Europeu vai comprar dívida e, portanto,
enfim, entra também num processo de quantitative easing e emite moeda, compra a dívida dos países e pronto, que é muito perigosa porque vai retirar credibilidade ao Banco Central Europeu, vai retirar autonomia ao Banco Central Europeu, vai monetizar o processo, acaba por ser, e aliás o Banco Central Europeu sempre se quis distanciar disso, ou então o mecanismo que foi desenhado, enfim, de alguma forma entra nesse processo e compra a dívida, quer em mercado primário, quer em mercado secundário. O montante que é necessário, por aquilo que eu tenho lido, seria cerca de 2 trilhões de euros, teriam que ser necessários para garantir, de facto, uma estabilização da situação. Isto faz com que, e gera aqui depois, é uma pescadinha de rabo na boca. Porquê? Porque se nós partimos para uma situação dessas, de aumento do volume de intervenção do fundo, isso é garantido pelos países que têm AAA de rating. Se nós aumentarmos a capacidade de endividamento desses países através deste aumento deste fundo, porque o fundo é garantido, ou o mecanismo é garantido pelos países, isso faria com que o próprio rating desses países estivesse ou passasse a estar em risco de ser reduzido, o que por sua vez iria reduzir o rating do mecanismo. E, portanto, esta dinâmica, isto acaba por ser muito complicado de resolver. Por isso é que já se devia ter feito isto há mais tempo, porque agora já estamos na Itália e na Espanha. E falava-se inclusivamente, o caso de Itália, que hoje voltou aos mercados para uma tripla emissão de obrigações, falava-se nos corredores dos mercados que o Banco Central Europeu poderia ter, ou iria provavelmente aderir em massa à compra desta dívida. Enfim, isso foi um rumor, ao que eu sei não foi confirmado. Sim, para já ainda não há qualquer confirmação a esse nível. Enfim, aquilo que parece-me que isso também foi um rumor que foi lançado tendo em conta aquilo que estava a passar no mercado, em que o MIB, portanto o índice italiano, cai 5% e no outro dia está a cair também mais 5%. E, portanto, 10% em 2 dias para um índice europeu é bastante complicado. E depois, enfim, são aqueles rumores que são lançados no mercado, do meu ponto de vista, para afinal haver uma recuperação. Mas, enfim, de qualquer das formas, respondendo à tua pergunta diretamente, a verdade é que é muito complicado, no curto prazo, de desenhar uma solução desta magnitude e eu sinceramente também não sei como é que nós vamos sair disto, porque lá está, é uma pescadinha de rabo na boca e parece que uma solução, ou lançar uma solução, pode criar dúvidas sobre outros aspectos, nomeadamente relacionado com os países. Eu, por exemplo, a nível do research que eu li quanto ao desenho deste mecanismo, na parte da Alemanha, a parte da Alemanha, ou a responsabilização da Alemanha quanto às garantias de um eventual acréscimo do valor disponível para o mecanismo, faria com que o rácio do PIB da Alemanha passasse para 110%, o rácio da dívida sobre o PIB, e portanto a Alemanha ter... E isto sem falar depois ao nível dos próprios países, porque isto tem que ser tudo decidido a nível depois dos próprios países e votado de forma, portanto, consensual na União Europeia. Portanto, é muito complicado e eu estou com alguma curiosidade relativamente, enfim, à solução desta situação. Duarte, já voltamos a analisar outras questões.